Eu deixo a palavra para vocês. Boa noite. Boa noite, servidor. Um questionamento, aliás, dois questionamentos. Eu fui procurado essa semana por servidores, e o que acontece? Nós, servidores, nós somos norteados por 5 pilares, que são a liberdade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E dentro dessa impessoalidade, a gente tem que ressaltar o seguinte: nenhum servidor é mais servidor do que o outro. Então tem uma cultura aqui no município. Não são todos, lógico que não são todos, mas alguns. E qual é essa cultura que eles desenvolveram? Eles precisam de criar normas, eles precisam de fazer isso, fazer aquilo, e tudo tirar da cabeça deles. Gente, existe lei e a gente tem que respeitar os nossos colegas de trabalho. Uma das questões que eu fui procurado foi o seguinte: da área da saúde. O assistente de serviços gerais da área da saúde, o que ele me passou foi o seguinte: que todo mês a mês, tem que ser impresso um relatório dizendo o que ele fez naquele mês para ele poder receber insalubridade. Meu Deus do céu. Vamos lá. O artigo, a súmula do TST 448, ela já fala que o assistente de serviços gerais da saúde já é inerente os 40%. Ele já tem que ser englobado, não precisa nem fazer laudo, porque é da saúde, é contaminante. Então já não precisa. Então, é incabível que algum chefe, que alguma pessoa tenha que ter esse laudo na mão. Ah, mas é orientação do diretor. Orientação de diretor não pode ser maior que lei. A lei existe para ser cumprida. Então, esse é o ponto da saúde que eu queria colocar para você. Outro ponto, que eu também fui procurado pelo servidor, é em relação quando se leva a criança ao médico, acompanhamento. Você leva lá e o que acontece? Hoje, existe a Lei 13.257. Só que ela limita a criança até 6 anos de idade. Olha, gente. Lembrando que perante a lei, se você deixar um menor em casa de 12, 13 anos, é abandono de incapaz, né? Daí o que acontece? Então, como limitar até 6 anos? Quer dizer, agora que ele completa 7 anos, ele pode ir ao médico sozinho. Vai lá, sozinho. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos trinchar isso. O artigo 227 da Constituição Federal, que é a lei maior, e mais o artigo 4 do ECA, o texto é o mesmo, gente. É o mesmo. Quem quiser entrar aí, pode entrar. O que diz lá o texto? É dever, se é dever, obrigação, dever da família. Então, se é dever da família, tanto o pai quanto a mãe pode levar seu filho. Só que, tanto na Constituição quanto no ECA, e quem não sabe o que é o ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente. Como não está delimitando idade lá, significa que vai até o adolescente entrar na fase adulta, ou seja, até 18 anos e completo. Então não tem cabimento. Talvez, ô presidente, a gente vai ter que entrar em conversa sobre isso, porque não é cabível. Embora tenha lei, mas a lei está desconversando com a Constituição, e a gente vai ter que conversar sobre isso, levar esse questionamento para a gente fazer uma pacificação nesse ponto. Porque não é possível um pai que tem um filho com 7 anos de idade, ele não vai poder porque vai ser responsabilidade dele. Não tem cabimento. Tem um outro pormenor também, que a lei permite um dia só durante o ano, Sim. Tá? Só que, vamos lá, pega uma família com 2 crianças. Aí uma fica doente, em seguida, passa uns 3 dias, a outra também fica doente. E outra, a criança não vai ficar doente uma vez por ano, gente. Não vai ficar doente uma vez por ano, entendeu? Ainda mais se essa criança for criança de creche, ela vai sair de uma virose, entrar numa gripe e assim por diante. Então, são coisas na lei que me deixam muito indignada. Porque de um lado se cobra uma coisa e do outro lado não se oferece respaldo nenhum. Para o pai, para a mãe que trabalha, que tem a sua responsabilidade lá no seu trabalho. Eu acho também que poderia, pelo menos, aumentar um pouco mais esses dias, porque, sei lá se é possível considerar a quantidade de membros da família. Na realidade, Alessandro, o que eu vejo é o seguinte: isso não pode ser uma coisa fechada. 3 dias no ano. Tá, mas quem tem previsão de doença? Tem como prevenir? Fazer a previsão, meu filho vai ficar doente uma vez no ano? Não tem como isso. Isso é incabível. A gente tem que arrumar um jeito de fazer a lei ser aplicada. Entendeu? Para isso a gente vai ter que estabelecer a conversa. E ser melhorado também. Uma vez no ano não tem como. Como você vai? Eu adulto, né? Eu saí dessa lei, mas eu adulto, eu peguei dengue, contraí dengue, eu fiquei 15 dias afastado. Como é que uma criança que precisa, vamos lá, contrair uma doença aí que precisa ir 2, 3 vezes ao médico na semana e o pai ou a mãe vai ser prejudicado por causa disso? Então não tem cabimento. Entendeu? Isso eu queria deixar para vocês aí. Tragam, servidor, tragam questionamentos para a gente. Sim, cadê para isso? É para a gente estar aqui colhendo as pautas, colhendo os pontos de emergência, para a gente pacificar. Um outro lembrete só, que servidor,
O sindicato é você, entendeu? Então, a gente, vamos aí se filiar, vamos aí nessa luta, porque sem vocês, o sindicato, sem nós, servidores, o sindicato não vai pra frente. Aí esse é o recadinho que eu queria dar para vocês aí. Alessandra, posso comentar? Por favor, Érica. Então, me veio uma situação que é uma discussão entre nós, principalmente mães. Exatamente. Tem um projeto da deputada federal Thalita Petroni em tramitação no Congresso desde 2023. E ela coloca para acompanhamento de consultas, tratamentos, então isso extenso mesmo, para você conseguir acompanhar, menor até 12 anos. E sem essa questão desse limite, né? Um problema que tem a necessidade, então a gente também tem que olhar para isso, né? Para os políticos que estão nos representando na Câmara, para quem está fazendo projeto, realmente, que tem impacto na vida Sim, daí dos você trabalhadores. só esse adendo aí, o Eric, não sei se você tem contato com essa deputada, para se estender o que pelo menos o ECA disse. O ECA disse que adolescente é até 18 anos incompleto. Se você coloca 12, você só está limitando o dobro, mas você está continuando a colocar limites, e a gente não quer isso daí. A gente quer uma coisa que é séria. Tá na lei, se tá na lei maior, é só fazer a lei ser cumprida, é só isso. Entendeu? Tá correto. E sem prejuízo do salário. Sim, não tem que ter prejuízo nenhum. Gente, são pautas aí muito importantes que vão além do Sindicerv, além do que o Paulo consegue fazer, é aí numa esfera mais federal também. Claro, entra na municipal o que a gente poderia fazer, né? O Alessandro, em relação a essa questão, quando a gente fala em lei federal, toda vez que a gente acaba pedindo no município, sempre a administração vai alegar o seguinte: precisa uma lei municipal para regulamentar. Ou seja, depende dos vereadores. Então, galera, se depende dos vereadores, a gente já sabe para onde que a gente tem que apertar. Então, porque assim, se regulamentar no município é simples. Aí você faz o pedido, o município já acaba. Se não tiver regulamentado no município, aí é onde acontece aquela questão. Aí tem que procurar um advogado, o advogado tem que entrar na justiça, tem que usar a lei maior lá, tem que brigar na justiça para fazer valer a lei maior. Infelizmente funciona assim. O ideal é que o legislativo da cidade ficasse atento, né? Eu acho que é nessa hora que tem que saber votar para vereador, gente. Porque o bom vereador é aquele que está atento às leis federais que aprovam, e às vezes ele pega, de uma certa forma, além de ele de ter algumas ideias para ele colocar que seja dele, mas também que peça para regulamentar algumas leis federais dentro do município, para que não tenha esse impasse. E chegar na hora de pedir para o município falar: eu não posso liberar porque eu não posso fazer isso porque não tem nada que regulamente. Então é falta do legislativo. Paulo, uma dúvida aqui. Me diga, se de repente o Sindicerv, né, representando o servidor público de Pindamonhangaba, quisesse propor isso para algum vereador que estivesse disposto a transformar isso em lei, seria viável e possível? É cabível? Então, é possível, certo? Mas a gente já teve uma experiência aí, há alguns meses atrás, que não foi uma experiência boa. Inclusive, até para falar para vocês, eu não tinha falado isso para ninguém. Quando a gente fez aquela assembleia para discutir o aumento lá, que eu fui lá, protocolei o ofício, né? Inclusive saiu até matéria que o presidente protocolado do ofício que segurasse a votação. Eu fiquei preocupado. Isso foi passado para o presidente da Câmara. O que se entende? O presidente da Câmara, ele, né, no meu pensamento, o ideal era repassar para todos os vereadores. Não foi o que foi feito. Só que também peguei o número de telefone de todos os vereadores. E eu mandei mensagem para todos os vereadores. Ninguém me respondeu nada. E teve vereador que achou que o pedido que eu estava fazendo era uma afronta. Como se eu estivesse afrontando, ameaçando. Eu não estava ameaçando, eu só estava orientando, porque eu não sou daqui, gente. Eu, nessa esfera de briga política, eu não sou daqui. O que a gente quer é que tenha um legislativo, que numa hora que precise, que ele tenha um olhar, por exemplo, o olhar que eu chamei a atenção ali, é um olhar para os servidores. Entendeu? Que esteja disposto a se comprometer com quem os elegeu, entendeu? Então, porque quem os elegeu foi a população de Pinda. Foi eu, foi tanto, foi Cicrano. Eu não, porque nenhum dos meus ganharam, infelizmente. Eu, inclusive, também, eu estive na Câmara Municipal numa outra oportunidade, que era um outro presidente da Câmara. Mas é verdade, gente. Para pedir para regulamentar uma lei, que é a lei, por exemplo, dos agentes de saúde, na qual fala que tem a possibilidade de receber o 10% do salário. Precisava uma lei que regulamentasse lá. Por lá, receberam, tudo, pergunta se foi agente. Não foi. Então, eu acho que o legislativo também tem que estar olhando por esse lado, certo? Para ele fazer com que passe lá na Câmara, que alguém olhe pelo lado do servidor, certo? Porque às vezes só lembra do servidor na época da política. Exatamente. Então, você, servidor que está aí do outro lado, marque o seu vereador, fale para ele ver essa live. Esse recadinho é para os vereadores, para que eles se comprometam com a população de Pinda e principalmente com os servidores que compõem essa prefeitura. Ô, presidente, só um gancho aí. Inclusive, no dia dessa votação do salário, eu entrei no Instagram de todos os vereadores, estabelecendo uma conversa com eles. E um deles, pelo amor de Deus, é muito infantil. Ele entrou em discussão comigo. E houve até quebra de decoro. Um vereador, para se reportar a um munícipe,
ou a um funcionário da maneira que se dirigiu a minha pessoa. Mas tudo bem, eu supero, não tem problema. Né? É só um gancho que eu queria colocar aí, porque assim, também, nós servidores, quando acontece um fato desse, nós também temos que pegar o arroba deles, o Instagram deles, e ir lá e falar para eles, olha, vocês estão representando a cidade. Né? Vocês não podem fazer coisa na surdina da noite. Vocês não podem fazer. A hora que a gente está ocupado com uma coisa, vocês entrar com um projeto, com pauta bomba, vocês não podem fazer isso. Pauta na última hora, vocês né? devem respeito ao servidor e ao munícipe. Então, esse é o que eu acho que eu queria. Então, é isso aí, galera. O sindicato tem observado o trabalhar dessa Câmara de Vereadores, desse Legislativo de Pinda, e como representantes dos servidores, a gente não está concordando com muitas coisas que têm acontecido.